Vou repetir. Você precisa direcionar seu tempo para se relacionar. Como está o seu relacionamento com os clientes que você atende? O que é realmente importante para cada um deles? Estabelecer as relações de confiança, isso vai te ajudar a antecipar e a tratar os problemas no início, antes que eles fiquem maiores e muito mais delicados e que as demandas se tornem urgentes. Você precisa cortar esse ciclo vicioso de uma relação desgastada e frustrante. Comece com um contato por mês. Depois estruture a sua agenda para ter mais relacionamento em sua rotina. Tenha certeza que esses encontros serão muito proveitosos para você e para as pessoas. E não seja invasivo, não seja inconveniente. Seja autêntico. Fale que você quis marcar aquele encontro para conhecer mais da pessoa. Fale abertamente que você quer aprofundar e melhorar o relacionamento com ela, que quer conhecer e também quer que ela te conheça mais. Fortalecer sua habilidade de relacionamento é intencional. Você tem que fazer com esse objetivo mesmo, de se aproximar, de entender o que é importante para outra pessoa. É se dedicar a conhecer o outro. Mas você não vai conseguir isso no momento de pressão, quando o cliente chega apavorado te pedindo para resolver um problema. E se está passando pela sua cabeça que você não tem esse tempo, ok, eu te entendo. Tempo é a coisa mais preciosa nos tempos atuais. Mas é aí o seu diferencial. Crie o seu tempo para se relacionar. Coloque em sua agenda. Na hora do aperto, não terá mesmo tempo. Mas eu não estou dizendo para ir no aperto, estou dizendo para se antecipar. Olha, eu trabalhei em mineração no meio da floresta amazônica, em chão de fábrica, em centros de serviço compartilhados, com diretores, presidentes, enfim, com vários públicos. E hoje eu atendo clientes de áreas completamente diferentes: saúde, alimentação, engenharia, serviços. E eu posso te garantir, não tem uma pessoa que não queira ser ouvida. Sei que para algumas pessoas não é fácil puxar assunto, conversar assim, começar uma conversa, né? Para mim também não era. E o que me ajudou foi saber sobre a pessoa antes de ir conversar com ela. Isso me ajudou a direcionar o início da conversa, ter um assunto ali de quebra-gelo. E você pode fazer isso pesquisando o LinkedIn. Veja onde ela trabalhou, onde estudou, que artigos que já postou, o que ela gosta de seguir no LinkedIn. Uma boa técnica é falar sobre a pessoa. Isso demonstra que você deu atenção a ela antes mesmo daquela conversa acontecer. É como a gente faz quando indica para quem vai ser entrevistado. Nós não falamos para a pessoa pesquisar sobre a empresa, olhar o site. É a mesma coisa. Para demonstrar iniciativa e interesse. Em relacionamento interpessoal é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Oi, fulano. Faz tempo que eu queria muito conversar com você. Geralmente a gente só conversa quando tem um problema na sua área. E eu marquei esse nosso momento para conhecer mais sobre você, sobre a sua área. Eu vi no seu LinkedIn que... e por aí vai. Tem grande chance dessa conversa fluir. E se não fluir, mude o assunto, tente outro tema, vai tentando. Quanto mais você praticar, melhor você vai se sair. Não deixe que a sua timidez atrapalhe, não. As pessoas gostam de atenção. Sabe, você vai demonstrar que pesquisou sobre ela. E pesquisar é muito delicado. Veja que eu citei LinkedIn, que é uma rede profissional. O seu foco tem que ser nos aspectos profissionais para essa aproximação. É muito diferente de um quebra-gelo de uma reunião em que a gente fala às vezes sobre futebol ou sobre notícia. Você vai falar sobre a outra pessoa. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu era business partner da área comercial e eu sentia que o meu relacionamento com o gestor daquela área não estava bom. Eu sabia que a área tinha muito mais necessidades do que as que ele vinha me passando, mas estava difícil entrar na área. Ele me dava pouca abertura para entender a fundo cada solicitação que ele me passava. E também ele não me envolvia em reuniões que seriam muito importantes de eu estar ali presente. Eu sabia que ele tinha um ótimo relacionamento com a business partner que o atendia antes de mim e tinha resistência para me aceitar como a BP da área dele. E cabia a mim mudar tudo isso, não a ele. Eu precisava de uma brecha para me aproximar e mostrar a ele que seria muito bem atendido por mim também. De forma intencional, estratégica, eu fui pesquisar sobre ele e descobri que ele fazia serviço voluntário na mesma ONG que eu. A nossa empresa incentivava esse trabalho voluntário, e aí foi meu gancho. Foi pesquisando sobre ele que eu descobri, e essa coincidência mudou a nossa relação. Um dia, eu cheguei na mesa dele sem nenhuma necessidade de trabalho, nenhuma demanda específica. Fui para conversar. Cheguei e falei que estava ali para contar que também fazia trabalho na mesma ONG e queria saber o que ele fazia, desde quando ele atuava lá, e aí a conversa começou. Na mesma hora, ele parou o que estava fazendo, puxou uma cadeira para mim e começou a me contar como que ele começou, que ele era amigo de infância, do fundador da ONG, e foi me contando vários casos. A conversa durou mais de 20 minutos.
E aqueles 20 minutos foram um divisor de água na nossa relação. Ali começou um relacionamento. Depois, a nossa relação foi outra. Ele passou a me envolver nas questões que não me envolvia antes, me chamar para reuniões e me passar questões delicadas que a área estava vivenciando e me pedir ajuda. O que antes era uma caixa preta se tornou uma área de relacionamento. Aí eu passei a me relacionar e não mais atender esse cliente. Eu precisei ser estratégica e descobrir o caminho para eu me aproximar dele. Dificilmente você vai conviver com alguém que não queira ser ouvido. As pessoas são carentes de atenção, de afeto, de proximidade, mas sem ser invasivo, sem ultrapassar a privacidade que cada um merece. Eu dei ênfase na relação com o cliente, mas também se aplica a outras pessoas. Você precisa estar próximo das pessoas com quem você trabalha, seus colegas, fornecedores e todas as áreas de interface. Ter um bom relacionamento e vínculo de confiança é saudável e necessário. Descubra os caminhos para chegar nessas pessoas. Seja autêntico em sua aproximação. Cuide bem das relações. Você vai ver como vai mudar sua forma de trabalhar. Um livro que eu gosto muito, que ajuda a ter essas conversas, é o 337 Perguntas Poderosas. O autor apresenta perguntas e conta os casos de como aquelas perguntas foram aplicadas. É bem interessante. As conexões podem ser humanas, que são os nossos relacionamentos interpessoais com vínculo de confiança, e também podem ser institucionais. Tem avançado muito o compartilhamento entre empresas, até mesmo entre empresas concorrentes. Um exemplo concreto aqui em Minas Gerais é o Mining Hub. É uma rede de mineradoras e fornecedores que discutem abertamente problemas comuns. O que antes era sigilo passou a ser pauta aberta em conversas entre concorrentes para encontrarem juntos soluções em comum. E um outro exemplo, que é da empresa onde eu trabalhei, recentemente conversando com a supervisora de seleção, ela me contou que fez uma parceria com a empresa concorrente para treinarem os maquinistas em determinada região. Olha só que bacana! Empresas concorrentes que juntaram esforços e com certeza vão reduzir muito o custo que eles gastariam num processo de treinamento, por exemplo. Vão ganhar muito também na troca entre esses participantes. É um exemplo real de que as redes cooperativas estão de fato acontecendo. Não fazem só parte de um quadro bonito, como é o Manifesto Ágil do RH. Não está no quadro, está na vida real das empresas.